Se meu filho não fala crioulo, como ele vai ter um relacionamento com a família? Essa foi uma mensagem que eu dei, foi a mensagem mais impactante que eu recebi enquanto professor de artes. Eu recebi essa mensagem em 2021, quando eu fazia parte de um programa de extensão que trabalhava com migrantes do mundo inteiro que estavam vivendo em Novo Hamburgo. Vitor da edição, para voltar aqui e falar que faltou um pequeno contexto. Essa migrante ela é do Haiti e ela mandou a mensagem se referindo ao crioulo. Crioulo é um dialeto, um idioma lá do Haiti, que é ensinado nas escolas em várias regiões, assim como também o francês. Então, quando ela se refere ao crioulo, seria esse idioma mãe de onde ela vem e que ela não quer que perca do filho ali, então, né? Porque eles já aprendem o francês e aqui daí no Brasil, agora morando fora, ela não teria nenhum contato com esse idioma, que é o crioulo, que é uma língua lá do Haiti. A gente pode retornar agora para o Vitor do passado. Esse projeto, ele surgiu lá em 2014, 2012, 2014, porque chegavam muitos migrantes da Venezuela, de Senegal, aqui em Novo Hamburgo, e eles não conseguiam se comunicar com as pessoas. Então, eles mesmos montaram um movimento, foram até a prefeitura entrou em contato com a universidade em que eu estudava e surgiu o projeto. Anos depois, 2021, eu fazia parte desse projeto e daí por conta da pandemia a gente ministrava aulas de português para eles conseguirem se comunicar dentro do país, de criatividade com arte e cultura, para a gente então apresentar a nossa não só a cultura brasileira, mas para que eles fizessem parte da cultura, mostrando a cultura deles também, de uma forma mais lúdica. A aula de realidade brasileira, que era a aula de história e sociologia, e também tinha o acompanhamento da psicologia e do direito, assim, né? Porque, enfim, a psicologia, por toda essa questão de estar se inserindo num contexto social completamente novo, né? E pela parte burocrática, né? Então, o direito aí ajudava tanto a parte trabalhista quanto a parte de, enfim, criar toda a parte de cidadania, digamos assim, né? De conseguir participar de forma ativa dentro da sociedade aqui no Brasil. Então, essa era a base, ainda é, na verdade, mas eu falo que era porque eu não faço mais parte do projeto, desse projeto para trabalhar com migrantes. Os migrantes eles eram de diversos países, né? Venezuela, Haiti, Senegal, Argentina, Cuba, Rússia, China, Egito, enfim, diversos países que estavam participando desse projeto. Inclusive, se notarem, eu trabalho com o termo migrantes aqui e não imigrantes ou qualquer outro termo, porque migrante é todo e qualquer sujeito, é um termo guarda-chuva que a gente falava, né? É todo e qualquer sujeito que está fazendo essa movimentação entre, né, países e também dentro do seu próprio país, assim, né? Então, o migrante, ele vai pegar o sujeito que é imigrante, que é eu ia falar partidário, a, o, a, o apátrida, né, que é alguém que, enfim, teve toda uma questão política e perdeu, né, entre aspas, sua nacionalidade, o sujeito que é refugiado, enfim, todas as pessoas que estão em deslocamento geográfico para facilitar para nós, né, porque nem todos que estavam dentro desse grupo vieram para morar no Brasil, né, eles estão fazendo algum movimento. Então, para contextualizar, o projeto ele rolou assim. Então, daí como é que surge essa mensagem? Eu tô aqui até buscando aqui para ler ela certinho, mas essa mensagem ela surge então em 2021, quando a gente estava dando uma aula para os migrantes, era uma aula online, né? Em que a gente para trabalhar o português, para trabalhar a cultura, a gente trabalhava de forma lúdica. Então a gente trabalhava muitas vezes com vídeos, músicas, né, quando estava online, assim, para conseguir trabalhar certos conceitos. E nesse dia a gente estava trabalhando o conceito o que torna uma casa, como que uma casa, que é só uma moradia, né, que é só um lugar em que a gente vai, dorme, acorda e sai para trabalhar e depois volta, que faz essa casa se tornar um lar, né? O lar seria esse lugar onde a gente tem
toda essa significação que a gente queria que eles apresentassem, então, essas palavras de o que que tornava significativa, né? E a gente, claro, a gente apresentou, né, essa diferença, mas a gente também não quis dar essa resposta, assim. Então, para tornar isso mais lúdico possível, a gente botou uma imagem de uma casa que tu pode ver agora aqui no na nossa tela, mas eu vou descrever para quem está só ouvindo. Então tinha essa casa, né? Uma casa bem básica, bem estereotipada, em que tinham diversas palavras que tornavam nessas palavras significativas, de carinho, que transformava essa casa de ser somente um, uma moradia para ela se tornar um lar, né? Esse lugar mais, digamos assim, com mais amor, mais carinho, né? Então, das palavras que surgiam que tornavam uma simples moradia em lar, foi abraços, felicidade, respeito, amigos, simpatia, saúde, paz, amor, alegria e reciprocidade. Todas as palavras surgiram dos próprios migrantes. A gente foi perguntando para eles, tipo, o que que torna uma casa em lar? Daí, quando tinha alguma dificuldade deles entenderem, né, sobre essa questão mais de significação, a gente contextualizava para eles. Por exemplo, nesse caso, assim, né, de amigos, né, porque muitos deles moravam eh, como se fossem em repúblicas, assim, com diversos amigos. Então, quando eu tô com os meus amigos, eu me sinto bem e tal. Então amigos pode formar pode, né, tornar a nossa casa, nossa simples moradia em um lar. Quando eu tenho sinto que eu estou sendo respeitado por as pessoas que eu convivo. Então, todas as palavras foram significando, né? Foram criando, tornando ela essa simples moradia em um lar. Daí, depois dessa primeira parte da aula, a gente mostrou um vídeo de diversas migrantes, elas já eram senhoras, em que a gente entrevistou elas, e foi perguntando sobre como era a infância, como eh, enfim, foi crescer, porque elas eram todas descendentes de imigrantes. Migrantes que da família delas, algumas eram da Argentina, outras Espanha, Polônia e Alemanha. E uma delas, que foi uma senhora que acho que teve a fala mais marcante, foi que ela contou que ela falava em alemão, eh, dentro de casa, e que a professora dela, na época, falou assim que ela tinha que parar de falar alemão, que ela tinha que aprender o português, e que acho que ela chegou a falar, inclusive, que se não eh, aprendesse o português ali, se falasse o alemão, a polícia pegava, assim, né? Claro que era o contexto de Segunda Guerra Mundial, enfim, então era realmente um contexto bem diferente, assim, né, da época que a gente vive, mas essa fala foi a que deu o gatilho para a gente receber essa mensagem depois da aula, assim, né? Então a gente mostrou o vídeo, daí conversou sobre esse acolhimento, sobre, enfim, não perder essa cultura mesmo, né? Essa cultura mãe, digamos assim, né? Não se afastar. Até que depois, daí terminou a aula, encerramos a aula. Até que a gente recebeu a mensagem da migrante, que eu vou ler aqui na íntegra para nós, com alguma palavra, nome de uma senhora ali, censurada por questões, enfim, de preservar a identidade, né, das pessoas que estão dentro do projeto. Sobre a história da senhora, eu estava tentando falar, mas meu microfone estava desligado. Na minha opinião, a professora queria que ela aprendesse a falar português, coisa que seria muito bom para ela. Uma coisa que aconteceu é que ela esqueceu a língua primeira. Ela esqueceu a língua mãe, né? A língua da sua família. A gente sabe perfeitamente que a língua faz parte da cultura de um povo. Incentivar a pessoa a não falar a língua do país dela, eu acho que não é legal. Eu estou pensando agora, se meu futuro filho não fala crioulo, como ele consegue falar com a vovó, com a tia, com o tio, etc. Como ele vai ter um relacionamento com os membros da família? Boa noite. Então aqui a gente teve uma grande surpresa, assim, foi um momento, acho que foi o auge dos meus momentos enquanto professor,
porque foi uma surpresa muito boa, assim, né? É uma reflexão, né? Uma construção de pensamento e conhecimento, inclusive, que se tornou um artigo que pode ser lido acessando o link na descrição. É, que uma construção de conhecimento, assim, né? Aqui ela matou meu primeiro semestre inteiro no mestrado de artes de processo manifestações culturais, né? Porque é exatamente isso, né? O que que a gente aprende no mestrado de processos e manifestações culturais é que tu constrói, né? Tu costura a tua identidade, né? O que tu é, a partir da tua fala, né? E claro que a gente constrói também significado a partir de outras formas de linguagem, né? Então, através da cultura visual, da cultura, enfim, sonora, mas a forma primária, primordial, né? Primeira de todas que a gente construi significado é através da fala. Então, foi muito louco, assim, perceber essa preocupação dela, principalmente dessa aluna que enviou a mensagem, porque ela não tem filho ainda. Então é, digamos assim, um medo, uma tensão para um futuro que ainda nem tinha acontecido, assim, né? Nem aconteceu, ela nem tem o filho ainda para se preocupar com isso, assim, né? Ela nem. Mas já é um ponto de atenção por ela ser alguém, enfim, que já está inserido nesse novo contexto, teve contato com a construção lúdica do que se torna uma casa em lar e também desse vídeo, assim, né? E isso é um grande poder da arte e da cultura, assim, né? É um grande poder que consegue desvelar, né? Fazer te sentir tocado por essa história que, por mais que, sei lá, outras pessoas não fossem imigrantes e não tivessem passado por isso, elas também foram tocadas por essa peça de vídeo, né, que a gente construiu. É, mas ela conseguiu não só se relacionar, mas construir um pensamento crítico sobre o que aconteceu, sobre o que pode vir a acontecer no futuro, assim, né? Então esse para mim foi o grande ponto assim na minha carreira como professor de artes, assim, né? Esse projeto, ele é um projeto que eu tenho muito, muito, muito carinho, porque ele me acompanhou durante o mestrado todo também. E eram essas ações que, quando a gente olha assim, o que torna uma casa em lar é algo tão bobo, né? Se a gente for pensar, nossa, é tão ensino fundamental assim, mas de fato é fundamental porque pro que nos torna humanos, assim, né? E isso só pode acontecer, né? Isso, aliás, acontece com mais força e mais latência por meio da arte, sim, por meio da arte e da cultura, né? E claro, são períodos completamente diferentes, né? Em que essa migrante do nosso projeto agora está vivendo no Brasil, num, um cenário que não é de guerra mundial com o Brasil, né? Mas ao mesmo tempo não tem como negar, né? Todo o preconceito e a problemática que existe de pessoas que não são brasileiras, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. É, então a gente não tem como negar isso. Ao mesmo tempo, dentro desse projeto também, eu pude aprender que a gente também não pode reforçar esse ponto que existe. A gente tem que ter ele sobre a nossa visão, mas que a gente consegue combater ele sem necessariamente bater de frente a ele, sabe? A gente pode dar um contorno e de outras formas, porque, claro, a gente vai sempre bater de frente com preconceito, né? Mas uma coisa que erroneamente eu fazia lá no começo do projeto era reforçar o estereótipo do migrante, né, do imigrante, quanto alguém coitado, né, alguém sempre uma história triste, assim, e tal. E o projeto, na verdade, a minha orientadora, que é colombiana e que também é migrante, me ensinou muito a que por trás de qualquer imagem, qualquer estereótipo, existe um ser humano muito complexo, né? Então, o cara que estava ali no projeto, ele
tudo bem, ele passava trabalho como outras pessoas, assim, tal, mas ele jogava o futebol dele na terça-feira, ele tinha a igreja dele no sábado, ele era uma pessoa comum, entendeu? E é isso, foi o diferencial desse projeto. A gente tenta trabalhar as pessoas como pessoas, né? Esse olhar acolhedor, assim, então transformar esse outro sujeito que é diferente, mas pensando na diversidade, né? Na multiplicidade, não na adversidade ou na diferença e se afastar, assim, né? E é muito louco pensar que na época, né, planejando muitas vezes as aulas, ou até essa aula eu lembro de planejar e pensar, nossa, como é tão básico, né? Como é tão limitado esse pensamento, essa aula assim de só trabalhar o que é uma casa, o que torna uma casa um lar, assim e tal, né? Mas partindo de uma contemporaneidade, né, em que o tempo, as interações, as conexões, elas são tão limitadas, tão limitantes, assim, né? Tanta segregação e preconceito, assim, possibilitar essa experiência com arte, né? Experimentar a arte, a cultura, assim, de uma forma que, por mais que eu tenha considerado boba, assim, né? De uma forma tão simples, porém não simplória, como é revolucionário, né? Como é inovador. Essa é a verdadeira inovação, né? Que tanto se busca dentro das universidades, né? Essa, para mim, é a grande inovação. É conseguir olhar para o ser humano enquanto um ser humano, né? Conseguir possibilitar isso. A arte possibilitou muito, assim, para as pessoas que estavam nesse projeto. E não só os alunos, né? Mas para nós, professores, assim, né? Isso nos tornou muito mais humanos, conseguir ter contato com outras pessoas e se flexibilizar, né? Para ter essa vivência, assim. E isso, eu sei que a gente não deve rebaixar as outras áreas para, né? A gente não precisa rebaixar o outro para saber os benefícios, né? E o quão bem a gente faz as coisas, mas isso é algo que só a arte e a cultura consegue, né? Que é tocar, que é construir significado lá dentro, né? Onde a gente nem sabe que alcança muitas vezes, assim, né? Então, esse foi um relato de uma grande aula, de um grande momento. E se tu quiser conferir com mais detalhes como foi isso, acesse o link aqui embaixo, que tem o meu artigo falando sobre isso. E eu vou embora porque tá tarde.